Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Espera-se que o ritmo dos atentados tenha diminuído. Isso é fato. E que não voltem mais os atentados. Nós tivemos aí 5 veículos incendiados na última madrugada, nesta madrugada, mas a polícia não confirma a relação com os atentados cujas ordens partiram de dentro do sistema prisional. Sistema prisional abarrotado de gente. E o Dr. Takashima, que está aqui conosco, disse agora há pouco no intervalo que Santa Catarina ainda é um paraíso no sistema prisional, comparando com o que tem por aí nos outros estados. Porque a gente quer entender o seguinte: bom, se aqui ainda é um paraíso, por que nos outros estados onde é um inferno o sistema prisional, por que lá o sistema está contido e os bandidos não mandam queimar fogo, queimar ônibus, e aqui está acontecendo justamente essa onda de atentados, ou aconteceu nas últimas semanas. Doutor Takashima, seguinte, daqui a pouco eu vou querer a opinião do senhor sobre isso, mas agora eu queria a opinião do Dr. Junco, seguinte, o nosso conselheiro catarinense do CNJ, catarinense Jefferson Krafchichen, que foi presidente da OAB, ele acredita que tem que mudar a legislação, ou que tem que mudar a aplicabilidade da lei penal e tal, com medidas alternativas. Ele defende até o seguinte: quem tem que estar no sistema prisional é o homicida, é o latrocida, é o estuprador, é aquele que explode caixa eletrônico, é o sequestrador, e não aquele de um delito menor, ou aquele que fez uma grande bobagem, por exemplo, bebeu, se embriagou, atropelou no trânsito, matou no trânsito. Esse aí, segundo ele, tem que prestar serviço num hospital para vítimas de acidente de trânsito, tem que fazer trabalho comunitário e por aí vai. Qual é a opinião do senhor? Para desafogar o sistema prisional, a tese dele. A questão de desafogar o sistema prisional, nós estamos aí com várias leis que tornam hoje a prisão quase impossível. A prisão provisória hoje é muito difícil. Nossa, tem que ser reincidente, tem que ser criminalizado, olha, apenados com uma pena muito alta. Então, para uma prisão provisória é difícil. Muito difícil hoje por esse objetivo de desafogar o sistema prisional. Para condenar, a pessoa ser presa depois de condenar também é difícil. Por quê? Tem que esgotar quase todos os recursos. Então, o sistema penal está em xeque. Para a prisão, realmente, apesar dessa superpopulação carcerária, ela já é uma exceção. É difícil acontecer. Então, isso é uma posição pessoal que eu tenho. Entendo que deveríamos ter mais penitenciárias, mais presídios, ter vagas suficientes para colocar essas pessoas com condições de dignidade, que elas possam se recuperar, aprender uma profissão, enfim, e que não seja universidade dos crimes. Agora, o que eu acho interessante é o sistema, por exemplo, anglo-saxão. As penas, elas são menores que as nossas, muito menores que as nossas, né? Não tem uma faixa de pena, por exemplo, de 6 a 20 anos, são limites menores, só que as pessoas vão presas. E lá, os delitos pequenos, a pessoa vai presa também. Existem as prestações alternativas, mas a pessoa vai presa. É uma outra política criminal. Porque lá, assim, doa quem doer, quem quer que seja. Olha, é 15 dias para prisão, vai preso, ele fica preso mesmo. É a certeza da punição. É a certeza da punição. Existe, assim, uma herança nossa, o Brasil teve, eu cito, assim, uma herança portuguesa. Portugal, por exemplo, tinha uma época no reinado lá que a pessoa, por exemplo, por exemplo, ela blasfemava contra a igreja, né? Além de ser excomungada, ela podia ter a pena de morte. A pena, só um exemplo, várias penas assim, totalmente desproporcionais, pena de morte. Só que for um apanhado que se fazia, nunca acontecia, porque se prometia a pena de morte, mas sempre pedia clemência para o rei, e o rei sempre a perdoava, ele saía como bondoso. Eu acho que nós ainda perduramos assim uma herança, talvez, dessa época, né, da influência daquela época, da legislação portuguesa, em que se promete uma punição, pensa que aquilo lá vai coibir a punição, simples promessa, né? Só que não é suficiente, porque a gente, da mesma forma que aconteceu naquela época, hoje a prisão não ocorre. Sim. Então, acho que essa é uma questão também que tem que ser ponderada, tem que ser equilibrada. Acho que as medidas alternativas, elas são importantes, principalmente quando o réu primário, dependendo da criminalidade, só que a pessoa tem que ter certeza da punibilidade, que vai ser presa. Uhum. Então, nós como juiz, como vereadores aqui, né, os colegas amigos podem contribuir da sua opinião, nós sabemos que é muito difícil uma pessoa ser presa. Seguinte, vamos ver o que o pessoal em casa está opinando, Janine. Pode ser agora? O Paulo no Cobrasol. Para acabar com os atentados, basta que a mídia pare de dar ênfase aos ataques. Então é o seguinte, para acabar com os atentados, basta que a mídia, nós,
Paremos de dar ênfase aos ataques. Então a culpa é nossa, Paulo, está resolvido o problema. Os mandantes querem mesmo é ganhar a atenção da imprensa. A mídia... Como é que é? A mídia para e eles param também. Pois é, só que o nosso dever é informar a população, informar o que está acontecendo, sem atrapalhar o trabalho da polícia. A gente não divulga aqui, não é nossa missão divulgar a operação que está por acontecer da Polícia Militar, não. Isso a gente nem deve fazer, não é isso. Mas é quando acontece, informar. Não dá para esconder, né? Aí não vai esconder. Aí incendeia um olho e não vai noticiar. Né? Cada um na sua, é o nosso dever, né? A nossa missão é informar o que está acontecendo no Estado, sem prejudicar o trabalho da polícia. Santa Catarina, eu queria saber a opinião do Gabriel. O doutor Takashima disse que Santa Catarina ainda é um paraíso no sistema prisional. Olha, eu particularmente não conheço, eu conheço o presídio de São Paulo e posso dizer que o doutor Takashima tem razão. Outros presídios no Brasil eu não conheço. Alguns aqui em Santa Catarina talvez sejam pior do que outros do Brasil, mas no geral Santa Catarina está um pouquinho à frente do restante do país. Seguinte, é o paraíso mesmo, doutor? Menos pior, quem sabe. Não, eu acho que de forma alguma, e esse é um dos grandes motivos de estar trabalhando ali na corregedoria, é justamente buscar a justiça. Não aceito de forma alguma qualquer tipo de violação, nem com os presos, nem com o cidadão, na verdade. E os ataques, eu acho que ocorreram... historicamente, a questão das facções que existem aqui no Brasil iniciaram quando havia alguma violação com relação aos direitos dos presos. A primeira forma de organização que eles fazem é justamente a criação desses grupos, é uma maneira natural que eles desenvolvem. Então nós estamos efetivamente colhendo os frutos do nosso sistema. E eu acho que a questão também que foi muito bem colocada aqui, até pelo conselheiro Jefferson, porque quando muitas vezes o que acontece é que uma pessoa que nunca cometeu crime nenhum, de repente se vê envolvido aí num acidente de trânsito, alguma coisa, e acaba na cadeia. Chega na cadeia, não tem condições nenhuma, não tem amparo nenhum do poder público. Recebe o amparo, recebe a ajuda, recebe a solidariedade, muitas vezes, dos colegas presos. E aí são cooptados por essas organizações criminosas e acabam aí se envolvendo e participando de ações delituosas, mas porque não encontraram dentro do sistema prisional uma resposta ou uma condição adequada para que eles pudessem se ressocializar, que eu acho que o principal objetivo da pena é a ressocialização. Então, não penso que talvez crimes menos graves, vamos dizer assim, devam ser punidos com prisão. Talvez uma prestação de serviços à comunidade, alguma coisa que faça ele sentir um pouquinho que ele fez a coisa errada e que esteja aí contribuindo, ajudando com a sociedade com a sua pena, talvez seja mais válido para muitas pessoas do que simplesmente jogar ele dentro de uma cela com vários outros criminosos, e esses criminosos acabam pegando essa pessoa e ela, que não tinha índole criminosa nenhuma, por força das circunstâncias que estão lá dentro do presídio, acaba então tendo que aderir então a essas organizações criminosas. Então é isso que tem que reavaliar também. A questão somente a prisão não vai resolver nada, isso já está, acho que, comprovado. Conversas Cruzadas vai para mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras opiniões de vocês. Até já.